Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi que vou ensinar para vocês como utilizar um teclado Bluetooth para servir para controlar um assistente IA. Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, aqui como vocês podem ver, vocês precisam baixar esse código e algumas essas bibliotecas. Pois bem, o assistente de IA que envolve um teclado Bluetooth, basicamente é o seguinte. Existe um shield chamado USB Host Shield, que você pode conectar no seu Arduino Uno, para que, quando você tiver terminado de conectar, você consegue pegar a informação de qualquer teclado, controle e por aí vai. E funciona até mesmo para qualquer teclado que seja Bluetooth e que tenha um receptor próprio, vamos dizer. Claro, aqui como podem ver, estão algumas funções que são essenciais para que vocês possam fazer perguntas a um assistente de IA. Toda vez que uma tecla do teclado é pressionada, é gerado um caractere. E a função serial print exibe ele na hora que ele for estabelecer a comunicação com o ESP32. E é claro, vocês têm que utilizar essa função aqui, HID Universal. Vocês têm que utilizar esse daqui, porque assim, eu tentei de outras maneiras, quando fiz os primeiros testes com o teclado Bluetooth, certo? Vou até mostrar ele aqui, ó. É perfeito para você poder criar um assistente de IA. Eu tentei com outras versões, mas ele só conseguiu ler os caracteres do teclado Bluetooth utilizando o universal, tá certo? Serial Begin 9600 é ideal para vocês utilizarem. E ele também verifica se o Host Shield e o módulo Bluetooth estão conectados ou não. O resto não é necessário, porque assim, uma parte envolve verificar se foi pressionado a tecla Shift, Ctrl. Essa parte aqui não é necessária. E é claro, aqui, por exemplo, ele exibe a chave. A tecla que você selecionou no teclado, seja de Bluetooth ou não, mas é o de menos. O foco principal envolve somente essa função OnKeyPressed. É a única função que vocês precisam para poder estabelecer comunicação serial com o ESP32 e fazer uma pergunta ao assistente de IA. Certo? E é claro, essa função aqui tem que rodar em loop para que seja possível estabelecer a comunicação serial e detectar qual tecla você pressionou. E é claro, ele também leva em consideração os acentos e o C cedilha, só que aquele teclado, infelizmente, que eu comprei não tem C cedilha. Mas vamos adiante. Aqui, por exemplo, está a função do ESP32 que vai estabelecer comunicação serial com o Arduino, exibir a pergunta e a resposta. E é claro, para isso, não basta vocês terem a biblioteca que corresponde à biblioteca SPI, que corresponde ao display TFT SPI. Vocês também têm que utilizar essa biblioteca aqui. Pois bem, o que acontece, galera, é que se você utiliza bibliotecas como a que é utilizada no display TFT, se você utiliza somente ela, ele vai exibir sim os caracteres, mas não vai exibir caracteres como letras com acento ou C cedilha na hora de exibir a resposta. E é claro, esse ESP32 ele já vem com um display TFT embutido, certo? Porém, é claro, e ele tem pinos TX e RX. E eu até tentei
conectar eles para estabelecer comunicação serial com o Arduino Uno, mas não funcionou muito bem não. Por conta disso, eu tive que utilizar outros dois pinos do ESP32 com display embutido. No caso, eu tive que usar os pinos 22 e 27 para representarem o RX e o TX, o que recebe os dados e o que envia os dados. E deixei aqui 9600 para estabelecer a comunicação serial. E é claro, normalmente você utiliza no Arduino a biblioteca Software Serial, mas para você criar uma nova porta serial para estabelecer comunicação com outra placa, você tem que utilizar o Hardware Serial, que foi feito para o ESP32. E é isso basicamente. Aí, é claro, para você poder criar um assistente de IA, como o que eu criei nesse exemplo de projeto, é preciso você ter uma rede Wi-Fi 2.4 e nesse caso eu utilizei uma API do Google Gemini. Algumas funções básicas que eu tinha programado aqui e que eu vou demonstrar daqui a pouco, certo? Como eu tinha dito, no caso eu utilizei uma API do Google Gemini, mas é possível você utilizar uma API ou uma API de outra IA, pode ser GPT ou DeepSeek. Aí fica a seu critério. E é claro, quando você faz uma pergunta, às vezes pode acontecer de você ter digitado alguma coisa errada. Então, o que é que você faz? Você chama o ponto de exclamação, você clica no ponto de exclamação do teclado que eu havia mostrado para poder reiniciar e você refazer a pergunta caso tenha digitado alguma coisa errada. E é claro, ao mesmo tempo, ele consegue preencher todo, não só o fundo, como também todos os caracteres que já foram exibidos. Ele consegue deixar o fundo da cor preta e a resposta e a pergunta ficam em branco. Você tem que refazer novamente a pergunta, como eu tinha dito. E é claro, e para que durante a comunicação serial você possa enviar a pergunta, ou caso você faça algum pedido para o assistente IA, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que utilizar, apertar o ponto ou ponto de interrogação. Vocês têm que apertar o ponto final ou ponto de interrogação, porque quando pressionado, ele vai enviar a pergunta para o Google Gemini. Claro, eu programei para que o número máximo de tokens fosse 256, pois eu utilizei uma placa ESP32 Dev Module comum para esse projeto. Mas vocês podem utilizar em outras placas, como o ESP32S3, que tem 4 vezes mais memória flash do que a placa Dev Module comumente utilizada. Vocês podem utilizar até 1024, por exemplo. Vocês podem utilizar 1024 também. E é claro, e quando ele vai exibir a resposta, é comum, por exemplo, no Google Gemini, quando você utiliza uma API dele, as respostas incluem um asterístico. Mas utilizando a função replace, você consegue tirar o asterisco da resposta. E é claro, para evitar que a resposta seja colocada numa linha só, eu fiz aqui uma função para que toda vez que chegar num caractere que seja múltiplo de 52, ele acrescente um barra linha para dar uma quebra de linha para que a resposta não fique numa linha só. Certo? Aí continuando. Aí a resposta vai ser exibida caractere por caractere. A resposta já formatada vai ser exibida um caractere de cada vez em um intervalo de 100 milissegundos. Vai ser exibida direto no display. E como eu disse, eu tinha mostrado para vocês qual placa vocês têm, ou melhor, placa não, qual biblioteca vocês têm que utilizar a mais, que no caso é a que corresponde a essa variável U8F, certo? Para que vocês possam exibir caracteres que incluem cedilha e letras com acento. E é claro,
Eu resolvi utilizar essa fonte aqui. Vocês podem utilizar outras, caso queiram utilizar letras maiores ou menores na hora de exibir a resposta no display. E é isso, basicamente. E é claro, toda resposta que foi enviada pelo Google Gemini vai ser exibida no formato JSON. Vai ser exibida no formato JSON, e você tem que utilizar essa variável aqui do tipo string para poder exibir a resposta que está dentro do JSON, certo? E é claro, ele vai... E antes de você poder iniciar, o display vai exibir essa mensagem dizendo conectado, confirmando que a conexão com a rede 2.4 GHz que você estabeleceu foi concluída. Que a conexão foi estabelecida. No caso, e é claro, eu utilizei uma fonte para deixar a palavra conectado maior na hora que ele for exibir, para que vocês possam usar tranquilamente o display sem se preocupar, tranquilo. Aí é claro, e como eu tinha dito antes, você tem que utilizar o ponto de exclamação justamente para poder refazer a pergunta ou pro caso de você querer fazer outra pergunta. E não precisa mais se preocupar, porque vocês só precisam dessa. Vocês precisam só da biblioteca que eu havia mostrado antes, para poder exibir caracteres que vão desde o C cedilha até letras com acento. E é claro, eu utilizei aqui o MySerialRead, porque assim, como alguns de vocês devem saber, existe a função readString também, que já leria toda a string de uma vez. Mas nesse caso, eu decidi utilizar o read porque às vezes quando você exibe uma string na comunicação serial, pode haver alguns problemas durante a comunicação e demorar demais para que o caractere seja enviado através da comunicação serial. Resumindo, se você tentar usar um serial read string, pode demorar para que os caracteres sejam exibidos na porta serial da placa que você estabeleceu comunicação. E é isso basicamente que eu queria mostrar para vocês. Bom, agora eu vou mostrar um teste rápido do assistente de IA utilizando o teclado Bluetooth que eu havia mostrado no início do vídeo. E é claro, eu não encontrei assim um módulo para conectar somente no S32 e ele ler os caracteres que são enviados pelo teclado Bluetooth. Então eu decidi utilizar um Arduino Uno e estabelecer comunicação serial. Bom, vejo vocês daqui a pouco quando for mostrar o teste do assistente de IA. Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, ali como podem ver, está o display que vai exibir tanto a pergunta quanto a resposta do Google Gemini, certo? Já conectei o Arduino Uno em um power bank. E é claro, esse teclado Bluetooth aqui que eu vou usar, ele tem o receptor próprio. Ele já vem com seu próprio receptor para você conectar no USB Host Shield do Arduino. Então vamos lá, já liguei ele, já sincronizou. Vamos então fazer uma pergunta. Qual a... Peraí, aí que eu digitei um negócio errado. Ah não, tá certo. Agora que eu estou observando melhor. Capital do Brasil. Qual a capital do Brasil? Aí pronto. Aí tendo feito a pergunta para que ela possa ser enviada para o Google Gemini, é só vocês apertarem o ponto de interrogação ou o ponto. Então vamos lá, vou apertar o ponto de interrogação. 3, 2, 1, foi. Aí vai exibir a resposta. Aí pronto, ele respondeu. A capital do Brasil é Brasília. Agora, caso vocês queiram fazer outra pergunta,
basta reiniciar, clicando em Shift e apertando o número 1 para gerar um ponto de exclamação e para que vocês possam fazer outra pergunta. Ok, feito. E é claro, como eu disse, é preciso, para que possa funcionar, é preciso estabelecer a comunicação serial nos pinos TX e RX, com os pinos TX e RX do Arduino Uno. Porém, é claro, se você tentar estabelecer com os pinos TX e RX do próprio S32 com display embutido, não vai funcionar. Lembre-se disso, não vai funcionar se vocês tentarem utilizar os pinos TX e RX desse S32 com display embutido. Eu até tentei, mas não tinha funcionado. Por isso que eu tive que usar os pinos 22 e 27 dele, certo? Para que fosse possível estabelecer a comunicação serial e, com base nisso, formar as perguntas e exibir as respostas. Bom, então é isso, basicamente. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários que eu irei responder. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou e disse. Tchau.